Boa noite a todos, todos sejam muito bem-vindos. Hoje mais uma live muito especial, onde abordaremos um assunto muito profundo e muito necessário nos dias de hoje. O luto e perdas emocionais vividas por um relacionamento com um narcisista. Daqui a pouquinho vou estar recebendo aqui o meu convidado especial, que é o psicanalista Eli Reis, e também professor. Ele já está aqui, já vou dar conversar sobre esse tema muito importante. Então, se você já passou por uma relação que foi manipulado, enganado, usado e depois descartado, sabe o que esse relacionamento significa? Não é apenas uma separação, é um luto profundo. Ele já está aqui, daqui a pouquinho já vai falar. Estou dando a introdução aqui para os nossos amigos, as pessoas que não estão conosco, dizendo que o luto de alguém que passou pela experiência de narcisista é uma dor, difícil até encontrar as palavras certas para expressar. Até vou deixar para você fazer isso no momento certo, mas eu quero dizer que a pessoa que vai estar conosco hoje aqui, ela vai ser muito bem acolhida. Eu creio que vai ser uma bênção muito grande para ela. Vai ser um tema assim que vai trazer um norte para muitas pessoas, eu tenho certeza. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E para essa conversa profunda, necessária, tem aqui, né, o professor Eli. Tive o privilégio de pegar uma classe com ele, um curso, aliás, com ele, na área de psicanálise também, na área de acolhimento, técnica de acolhimento emocional. Aprendi muito, quero te agradecer mais uma vez para o meu dia a dia, meu trabalho como capelão. Você tem me ajudado bastante, foi um instrumento de Deus na minha vida, na vida de muitas outras pessoas também. Então, meu caro, seja muito bem-vindo. Quero que você fale um pouquinho de você e para que a coisa seja mais ou menos organizada, eu preparei algumas perguntinhas que eu vou compartilhar aqui com você e com os nossos ouvintes para a gente não se perder nesse universo tão grande. Já quero agradecer, temos várias pessoas conosco aí, todos sejam muito, muito bem-vindos. Eu não sei se eu vou conseguir aqui falar o nome de todos, mas se vocês tiverem pergunta, pode mandar para mim. Depois o Eli vai dar o endereço dele também, pode mandar para ele, com certeza. Não estamos aqui para competir, estamos aqui para somar, para ser bênção na vida de vocês. Eli, seja muito bem-vindo e dá a sua palavra de introdução aí de boa noite. Gilmar, obrigado pelo carinho, tá? Obrigado pela oportunidade de poder falar, né, desse tema que já estudo há muitos anos. Sou psicanalista clínico, professor, né, criador de um método, né, tenho um instituto, né, da gente que faz especialização no transtorno de personalidade narcisista, atendo há 16 anos, na verdade. E estou aqui, né, disposto a oferecer o meu conhecimento, tudo que eu sei, para poder ajudar, né, a juntar esse meu conhecimento com o seu, que é muito importante, né, você como capelão, né, você que está ali num momento tão frágil da vida das pessoas, e são lutos e lutos, né, a gente às vezes perde um ente querido, né, um familiar, para a morte, e às vezes existe uma outra dor, um outro luto, que é o luto de não ter a pessoa que a gente ama tão perto da gente. E o pior, essa pessoa continua viva, né? Pior entre aspas, né? Ela continua viva e a gente não pode ter acesso. Então a dor ela se torna ainda maior. E ela pode piorar quando nós falamos de um luto dentro de um transtorno de personalidade narcisista, porque vem aí junto com o luto uma mistura de emoções como culpa, né? Como medo, insegurança, sensação de insuficiência e tantos outros sentimentos que são muito agressivos ao nosso cérebro. Então, estou aqui à disposição para responder as suas perguntas e a dos nossos amigos internautas. O que eu puder servir com o meu conhecimento, eu estou à disposição. Olha, eu acho que você vai servir muito. Eu acho que essa live para mim ela é muito importante porque eu tenho descoberto ao longo da caminhada que o luto não é só quando a gente perde um ente querido, como você falou. Para nós que vivemos em outro país e quando, né, um ente querido nosso morre, ou mesmo um amigo próximo, a gente fica, nossa, agora eu não posso ir, não dá tempo, e entra a culpa, aquela coisa toda. Mas com o tempo, quando comecei a trabalhar como capelão, eu entendi que, né, o luto ele é mais profundo do que a gente pensa. E estudando mais, pensando mais,
E eu já passei por alguns lutos e eu nem sabia que estava em luto. Eu hoje mesmo, conversando até com uma pessoa amiga que ela viu, ó, que estava anunciando a live, ela disse, nossa, eu também estava no luto, né? E passando por essa situação, enfim. Então hoje, essa live, ela tá assim, para mim é um momento muito importante, porque eu estou descobrindo a cada dia que o luto é muito mais do que quando uma pessoa fisicamente morre. Existem muitas outras lutas que a gente precisa analisar, por isso que eu estou insistindo já várias semanas falando sobre o luto, e olha, e não acaba o assunto, não tem como acabar. É muita coisa mesmo. Mas vamos lá, sem muito delongas, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Tem várias pessoas conosco aí, meu agradecimento de coração. Se vocês tiverem perguntas, eu disse, não sei se a gente vai conseguir responder cada um de vocês, mas se tiver alguma pergunta importante, manda para mim, manda para o endereço do Eli. Ele dá o seu endereço de um Instagram, enquanto eu pego aqui as perguntinhas para você. Psicanalista Eli Reis, né? Psicanalista Eli Reis, com I. Eli com I, Reis também com I. É só me seguir aí. Será um prazer ter Ótimo, vocês também comigo lá, conhecendo maravilha. mais desse transtorno aí. Isso. Então, se vocês ainda não seguem ele aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, ele é muito forte no Instagram, tem muita coisa boa lá, muita informação, ele posta muita coisa assim útil. Então, segue ele também, porque vale a pena. Então, como eu disse, eu preparei algumas perguntas para eu não me perder, para facilitar aqui, e talvez alguma dessas perguntas sejam até de alguns dos nossos amigos que estão aí online. Então, como nós sabemos que muitas vezes, muitas vítimas do relacionamento narcisistas, vive assim, um luto profundo, não apenas pela relação que terminou, mas pela ilusão do amor que foi prometido, que nunca foi verdadeiro, que nunca foi real. E a pergunta é: como encontrar conforto quando a maior dor não vem da ausência da pessoa, mas da traição, daquilo que a pessoa acreditava que era verdadeiro? Caramba, que pergunta forte, né? Na verdade, uma das grandes, né? Eu não posso nem especificar qual é a maior dor de uma pessoa que termina um relacionamento narcisista, né? Com um narcisista. Quando eu digo eu digo do transtorno, não do gênero masculino, tá? O transtorno. Eu não posso especificar um sentimento que seja o mais doloroso, mas um dos mais dolorosos que existem, sem sombra de dúvidas, é o sentimento onde a pessoa ela passa a ter a consciência que ela não foi amada. Saber Ah, que você viveu, né, dentro de um relacionamento onde só você amou, onde só você entregou, onde só você partilhou, onde só você foi leal, né? Onde só você estava de verdade e você sair dessa relação, como bem disse Freud, né? Freud falou que você só pode conhecer o tamanho de uma ilha se você sair dela. Dentro da ilha você não tem a noção do tamanho da ilha, né? Mas quando você sai dela, você tem percepção do que ela é. aham, Então, quando você está dentro de uma relação narcisista, você percebe que você está sendo ali amada, que você está sendo respeitada. Mas quando você sai e você enxerga a realidade e você descobre que você não é amada, que você nunca foi amada e sim usada ou talvez é, é, utilizada, na verdade, esse apego, né? Ele não é só pelo fato de você se afastar da pessoa, né? Essa pessoa, ela também sente uma dor aliada. Por isso que eu falei no início que os términos ou os lutos da relação narcisista, eles são piores porque você não sabe que você descobre que você não foi amado, você descobre muitas verdades depois, você descobre que estar lá te fazia estar doente. uhum. Então, há vários fatores, né, que fazem com que a vítima ela sofra o luto. E aí fica mais intenso, porque se fosse somente a ausência do outro, a gente buscaria respeitar aquele tempo, aquele intervalo, se socializar, né? E por aí vai. Só que não. Vem um turbilhão de sentimentos, vem um turbilhão de emoções que confundem as pessoas. Só para você ter noção de uma 90%, 95%, vai, das pessoas que nos procuram no primeiro atendimento, né, que terminou uma relação narcisista, 95% dessas pessoas estão em estado de confusão mental. Uau. Elas não conseguem entender as suas emoções. Não é Aham, como um luto, né? Tipo,
de um término de uma relação empata, normal, que você termina, tchau, vai com Deus, foi um prazer enorme, é não, respeite seu espaço, segue lá a sua vida, eu só tenho que lidar com a falta. Aham. Não. A relação narcisista, ela traz um turbilhão de sentimentos onde potencializa o luto, Uhum. onde potencializa a dor, onde potencializa a angústia. Então, eu acredito que esse sentimento que você falou de saber que não foi amado faz com que o luto da vítima ela se torne bem mais agressivo, né? É. Lidar com isso é um grande desafio, né? É um processo terapêutico, é um processo de elaboração, de conversa, é um processo lento, não é um processo imediato, Aham. é um processo que exige muito amor do terapeuta, muita humanidade. Tá. Eu falei na aula passada para os alunos que ninguém. Você pode ter todas as teorias do mundo, Gilmar, todas as técnicas do mundo, mas somente uma alma humana pode tocar outra alma humana. É. Então, quando você está diante de uma demanda dessa, você tem que ser humano para colher aquela dor. Uau, que resposta tremenda. Obrigado, gente. Várias pessoas aí fazendo perguntas. Gente, as perguntas são fantásticas. Eu tô aqui doido para trazer, mas olha, tem umas perguntas aqui boas para a gente não perder aqui a linha. E a gente sabe que esse relacionamento narcisista, a pessoa que passou por isso, ela passa por muitas perdas. São perdas invisíveis, assim, são perdas que às vezes os olhos humanos não veem. Mas, por exemplo, a autoestima, a perda da confiança, da identidade, às vezes da própria fé nas pessoas em si mesmo. E a pergunta, então, que eu trago é a seguinte: como alguém pode encontrar consolo quando sente que perdeu tudo dentro dessa relação? Legal. E tem uma das perdas também que é muito complexa, é a pessoa que perdeu o tempo. Ela considera que ela perdeu o Ah, tempo da vida dela. Porque às ah, vezes você dedicou, né, muitos anos da sua vida, décadas da sua vida a alguém, né? é. E no final você diz, perdi meu tempo, né? Uhum. Então é muito complexo isso. É muito complexo isso. Como lidar com as perdas? É isso? Só eu A fui fazer pergunta um. como pode encontrar consolo quando sente que perdeu tudo dentro dessa relação tão sonhada que parecia ser de verdade, como alguém colocou ali, né? Um príncipe e a princesa juntos, é mais ou menos assim, né? O consolo é entendendo que uma frase de Nietzsche, né, que diz que aquilo que não nos mata nos engorda, nos fortalece, né? É, é. Entendendo que o narcisista, talvez quem esteja vendo a gente agora e esteja dentro de um luto, ela não vai me entender o que eu vou falar, mas eu tenho certeza que daqui a alguns meses essa pessoa vai falar: poxa, aquele cara barbudão e careca estava certo, né? Ah, Aquele cara ah, barbudão lá da live do Gilmar lá estava correto. Por quê? Porque como tirar conforto de tudo isso? Entendendo que pós-narcisismo, o sentimento que te espera depois de uma relação narcisista é um sentimento tão poderoso que você nunca experimentou na vida. hum, Por quê? Porque eu digo que quando você vive um relacionamento tóxico e abusivo e você consegue sair dele e se recuperar, você passou pelos piores tipos de emoções que o ser humano pode viver. aham, Por exemplo, quem viveu um relacionamento com a narcisista perdeu tempo, perdeu esperança, perdeu consolo na humanidade, desacreditado no ser humano. A pessoa fica aborrecida, ela fica angustiada, depressiva, ansiosa, desenvolve pânico, ela pode até pensar no autoextermínio, vai passar pelos piores tipos de emoções que uma alma pode entendi. experimentar. E a pessoa sobrevive a isso, essa pessoa ela passa a ser um ser humano imbatível, um ser humano poderoso, um ser humano que não temerá mais a nada. Por quê? Porque ela viveu os piores momentos da vida dela já. É. Então eu costumo dizer que o consolo é o futuro. O consolo é saber que quando eu termino uma relação narcisista, eu estou caminhando para os melhores dias da minha vida. Eu estou caminhando para viver as melhores experiências da minha vida, descobrindo de fato o poder
das nossas asas, descobrindo de fato o poder da nossa liberdade, do quanto é bom ser dono de si e não dependente do outro. É tão bom saber que eu não preciso esperar uma mensagem, que eu não preciso esperar a validação, Uhum. que eu não preciso esperar o amor do outro. Eu Uau. posso me amar, eu Aham. posso conhecer pessoas maravilhosas, eu posso me apaixonar de novo, eu Aham. posso amar novamente de verdade, eu posso viajar. Eu não preciso mais temer que roupa vou usar, que perfume vou usar, que se eu tenho ou não dinheiro, sabe? Uau. Eu vou me sentir dono de mim. Então Hum. a pergunta é: qual o consolo? O consolo é o futuro. O consolo é você entender que Hum. isso que você está vivendo hoje vai passar. É entender que isso que você está vivendo hoje vai transformar você numa pessoa totalmente Hum. poderosa, invencível Hum. e capaz de tocar no futuro uma alma humana, porque você sentiu as piores dores de um ser Está humano. dizendo então que a pessoa pode ter uma outra versão de si mesma melhorado muitas vezes. Eu digo, Gilmar, que eu comparo um término com o narcisista, uma relação narcisista com o narcisista perverso, a uma pessoa que desenvolveu CA. Né? Não sei se eu posso falar na live o que é. CA é câncer, né? Não, acho que pode, sim. Eu acho que pode, não corta não. Não cortou? Não, não. Quem desenvolveu um câncer esteve na beira na quase morte e ela volta a viver, essa pessoa, ela nunca mais vai enxergar a vida com os mesmos olhos. Uhum. Né? Você Uhum. Yeah. sabe disso, É, então, né? eu até ia falar isso aí, você adiantou, mas eu estava pensando o seguinte: será que daria para fazer mais ou menos uma comparação, por exemplo, que o câncer, para mim, é a pior doença que tem. Eu trabalho no hospital, na área de oncologia, e hoje mesmo eu até fui visitar um brasileiro que está lá fazendo tratamento, já no terceiro ciclo dele. Eu falei, irmão, você é forte pra caramba. Toda vez que eu vejo ele, porque o cara tá assim, pagando um preço altíssimo. E ele tá, sabe, botou na cabeça que ele vai ser curado e ele tá indo, caminhando bem. Eu falo, meu, ó, Deus te dê muita graça, eu elogio, oro por ele, porque eu sei que ele tá fazendo muito bem. Aí eu tava, quando você falava isso, parece que o relacionamento narcisista é um câncer psicológico, emocional terrível, assim, dá para fazer essa comparação, mais ou menos, né, do físico Exato. com o emocional. É isso aí. Digamos que seja um câncer emocional, porque você é exposto ali a todo tipo de sofrimento. Você, olha só, você é exposto à rejeição, Aham, ao abandono, que é, são as dores mais cruéis da vida, que pode te gerar até dor física. Você pode desenvolver ansiedade, você vai ter crise de pânico, você vai ser comparada com outras pessoas, você vai ser humilhada, você vai viver situações de desprezo, você não vai conseguir dormir à noite. Vão ser tantos sentimentos ruins que quando você sai disso, sua cognição não é mais a mesma. A não, sua mentalidade, a sua visão sobre a vida não é mais a mesma. ótimo. Porque não existe um terreno emocional, não existe um terreno emocional que você não pisou e dominou dentro de uma relação narcisista. Então, o consolo é a pessoa conseguir O projetar o futuro, futuro, que ela consegue sair desse relacionamento tóxico. absolutamente. Eu acho que ela tem que encarar que cada dia, isso aqui é para ajudar quem está assistindo essa live e está vivendo essa relação ou terminou. Você tem que entender que cada dia você está caminhando na direção de uma vida nova. Né? Você está se recuperando, né, Uhum, de uma uhum. grande agressividade. Escute o que eu vou te falar. Se você, Gilmar, começar a bater aqui, ó, nesse bracinho aqui por 20 anos com a sandália, ou vamos, que é uma sandália. Se Aham. você bater aqui há 20 anos, com 20 anos esse braço vai estar totalmente inchado, não vai? Vai, vai. Quando você Aham. parar de bater, ele vai desinchar na hora? Não, não, Não. não. Precisa de um tempo, não precisa? Aham, O sim. nosso cérebro, ele é tão agredido numa relação narcisista por 20 anos, por 32 anos, como alguém disse aí, por 10 anos, que ele incha, entre aspas, vamos dizer que ele incha de tão agredido que ele é. E aí precisa de um tempo para isso desinchar. Eu Aham, preciso tomar botar um gelinho aqui, eu preciso é. tomar um anti-inflamatório para voltar, né, ao meu braço ao estado normal, se não romper.
É. O cérebro é a mesma coisa, ele precisa de um tempo. Então, as pessoas elas têm que olhar não para o hoje, não para o agora. Aham. Agora dói mesmo, agora faz falta. E você fica sofrida porque você diz, por que eu sinto falta de alguém que me fez tão mal, né? Uhum. Mas você tem que olhar para o futuro, deslumbra o futuro. O futuro te espera coisas maravilhosas. Amém. Então, é quando Amém. você tira lição, aí você começa a encontrar Glória. consolo no meio do caos. Já tem muita gente falando umas coisas bacanas demais, e como eu falei, eu fico doido aqui porque a gente não consegue, mas eu tenho muita coisa boa aqui para trazer ainda, por isso que eu preciso focar um pouco aqui. E a gente sabe que para muitas vítimas do narcisismo, né, as adversidades não é apenas superar o narcisista, a pessoa que fez o mal para ele ou para ela, mas é superar a si mesma, suas feridas, culpas, medos e aquela coisa, né, medo de nunca talvez conseguir amar novamente, mas você já falou alguma coisa com isso, mas a pergunta é: como restaurar a esperança e reconstruir a própria vida depois de ter sido emocionalmente devastado? Novamente, como restaurar a esperança e reconstruir a própria vida depois de ter sido emocionalmente devastado ou Devastado. devastado? Eu aconselho, eu dei um exemplo num vídeo meu que está até viralizado na internet, que foi num podcast, que eu disse assim: quando você está dentro de uma relação tóxica e você deseja sair dela, funciona mais ou menos assim. Imagine a dinâmica no cérebro de vocês aí. Imagine você dentro de uma piscina suja e do outro lado você enxerga uma piscina com a água limpinha. Nosso cérebro disse que se a gente sair daquela água suja e pular na água limpa, a gente se Hum, limpa. Mas hum, é mera ilusão. Porque, na verdade, se eu sair daquela água toda suja e pular numa piscina limpa, eu vou sujar a piscina. sim. O correto é que eu saia da piscina suja, tome uma ducha, me lave, me organize, me cure, me sane. Aham. E depois eu desfruto a pureza da outra Da piscina. piscina, sei. Com Aham. a mente humana, com a pessoa que viveu esse tipo de relacionamento, ela tem que compreender que ela precisa entender que é necessário, depois de um término no relacionamento narcisista, psicopata ou qualquer outro tipo de toxicidade, ela tem que entender que ela precisa de um tempo para isso acontecer. Excelente. Ela Aham. precisa Sim. de um tempo para ela se reorganizar. Como é que ela vai se refazer em relação à esperança? Como é que ela vai se refazer em relação a si mesma? Se permitindo tirar um tempo para ela. Para ela, Tirar sim. um ano Uhum. sabático, digamos assim, Aham. separar um ano para ela dizer: eu não quero me relacionar com ninguém, eu não quero conhecer ninguém, eu não quero nada. Eu quero agora melhorar minha espiritualidade, eu quero me Aham. aproximar do Aham. Criador, eu quero curar as minhas emoções para que eu, em terapia, para que eu possa me organizar novamente, inclusive você é terapeuta, procurar uma pessoa como você para organizar as emoções, colocar a cabeça no lugar, entender onde eu errei, onde eu falhei, aonde eu posso mudar, o que eu evoluí dentro dessa relação. Uhum. Então, a esperança, nós nunca perdemos, gente. Certo. Isso é uma ilusão. Aham. A Aham. esperança a gente nunca perde, É. eu vou te provar. Você diz assim: não acredito mais em nada na minha vida, não sei, não acredito, a minha vida não presta, tudo dando errado. Mas quando surge um raiozinho de oportunidade, você volta a acreditar. É. Nós somos eternos escravos da esperança. Nós Aham. somos eternos escravos da esperança. A gente sempre vai acreditar. A gente pode estar ferido, pode estar magoado, pode estar raivoso, mas no fundo a gente não perde Tem nunca a esse esperança. pouquinho. Essa história de que a esperança é a última que morre, eu É. discordo. Eu digo que a esperança nunca Nunca morre. morre. Né? Você É. sabe disso, que você é É. capelão. Então você sabe que por mais que alguém esteja lá morrendo, e alguém fala: ó, chegou uma injeção aqui que vai Oh, te curar, a pessoa diz: olha, aplica, na hora, na aplica. hora. Né? Uhum. É. Então, mesmo quando você morre, você tem a esperança de uma vida melhor depois. Oh, Então, yeah. a esperança é eterna. É. Verdade. Falou tudo. Ótimo. Maravilha. Caminhando mais um pouco, o tempo nosso, tempo vai rápido. Olha lá. A solidão, a gente sabe que é uma das coisas que as vítimas sofrem muito, né? A solidão, tudo aquilo que foi, né, o relacionamento abusivo, tudo.
né? Parecia que ser bom e virou um pesadelo. A pergunta é: como encontrar apoio e conforto para não se isolar e conseguir seguir em frente? Como conseguir encontrar apoio e conforto para não se isolar, porque a solidão não é boa para ninguém, e seguir em frente? Cara, eu vou te falar uma coisa aqui que vai ser muito punk aí para quem tá assistindo a Pode live mandar, aí, hein? vai para cima, vamos Isso embora. aqui é muito poderoso. Ah, Você já percebeu que se quando você sair de uma relação narcisista, você vai sentir solidão? E se você preencher essa solidão imediatamente, você nunca vai compreender o que a solidão quer te falar? hum, Então, o que eu quero que as pessoas entendam? Eu não estou aqui dizendo que você deve se isolar após narcisismo. Você tem que ter uma rede de apoio. certo. Mas nós temos que compreender, e quem fala isso é Carl Jung, um grande psicanalista. Ele disse sobre o poder de estar só. Então, peraí, se você sair de uma relação narcisista e você logo se ocupar, você não vai aprender com a sua solidão. Aham, A solidão é um vazio que ensina. A solidão é um vazio que eu tenho que estar a fim de passar por ele, por ela, para eu poder aprender o que ela quer me ensinar. uhum, Então hoje nós estamos numa geração muito ocupada. sim. Nós estamos numa geração tão ocupada que ela não para ouvir o silêncio. As pessoas estão fugindo de ouvir o seu próprio silêncio. E quem vai conversar com você mesmo e te organizar é a sua própria consciência. Então as pessoas têm que entender que por mais que a solidão ela seja dolorosa, mas de fato a solidão ela é necessária para que a Uhum. gente possa aprender com aquilo que a nossa consciência nos ensina. Então é importante você buscar uma rede de apoio, um terapeuta, um lugar religioso. É importante você buscar tudo isso. Aham, Não se isole. Mas, certo. por favor, não ignore a solidão. Ele é Não necessário. ignore, porque se você ignorar a solidão, você vai ignorar a sabedoria. Sim. Você vai ignorar o que a sua consciência quer te ensinar. Aham, Se muito bom. você não marcar um date com você mesmo ou com você mesma, e você se permitir a parar por um tempo e se escutar. O budismo chama de meditação, né? Aham, Se você não parar um tempo para você se escutar, se você não parar um tempo para você entender um pouco o que essa dor no peito está querendo te dizer, o que esse vazio está querendo te falar, e você viver ocupando esse vazio, esse buraco, você nunca vai alcançar uma palavra linda que disseram aí agora, você nunca vai alcançar solitude. solitude. Porque preste muita atenção no que eu vou te falar e vai dar gatilho positivo em muita gente. Aham, Quando você perde o medo de estar só, você perde o medo de perder qualquer pessoa. Porque você já está aprendido, você já aprendeu a estar só. Se você já aprendeu a estar só, quem te ameaça ir embora não faz diferença nenhuma. Você não fica mais na mão de ninguém. Aquela frase filosófica do Instagram que diz que quando você aprende, você não teme mais as despedidas, você não teme mais nada na vida. Quando uhum, você não tem medo de estar só, você não fica na mão de ninguém. certo. Então, tocando dentro da sua pergunta, como lidar, como se consolar, como se organizar dentro da solidão, Aham. eu acho que não fugindo Não dela. fugindo dela, ótimo. Não fugindo. A solidão quer falar. Ótimo. A solidão quer falar. E ela é sábia. Porque Hum, é ela hum, que vai apontar onde está doendo. Ela que vai apontar por que está doendo. Ela que vai hum. apontar o porquê do sofrimento. Uau, tremendo isso aí. Né? Sim. Então, sejamos capazes de ter a capacidade mesmo, de ter a força, porque a solidão não mata. Ela não mata. Ela Ela ensina. vai te espremer, mas no final ela vai dizer: aprendeu, Ah, aprendeu, aprendeu. ela ensina muita coisa. Caramba, Pô, que pô, resposta. minhas Não, maiores ó, experiências na vida, tô, tô, hein, Gilmar? Minhas é, maiores experiências na vida não foi no lado ao lado de ninguém. Minhas maiores experiências na vida foi dentro da minha solidão. Eu aprendi a dar valor à vida sozinho no quintal de uma casa, quando eu abri
a tampa de uma cisterna e queria me jogar dentro dela. Não tinha esposa, não tinha mãe, não tinha pai, não tinha cachorro, não tinha ninguém. Eu aprendi ali, na solidão, que era eu e Deus. Meu pai. Eu aprendi ali que, no final das contas, por mais que as pessoas queiram, eu sou responsável por sair da situação que eu Ah, estou. E, sim. e a gente só aprende isso na solidão. Uau. Fantástico isso aí. Poxa vida, olha, que aula nós estamos tendo hoje aqui, gente. Espero que vocês estejam gostando, viu? Muito boa mesmo. E, como falei, né, muita coisa para a gente falar num dia só, mas nós sabemos que o narcisista, ele não apenas abandona a vítima, mas deixa a vítima ferida, e muitas vezes, como foi falado, né, ela não tem forças para seguir. Mas a pergunta é, como alguém pode encontrar consolo quando tudo o que resta é um coração quebrado e uma mente cheia de cicatrizes emocionais? Legal. Olha que palavra forte você falou aí, né? Eu enxerguei isso aí. O que fazer com um coração quebrado? Né? Reconstruir ele. Né? O consolo. Existem várias formas, né? Vamos lá. Se a gente vai dentro da Bíblia, a gente diz: eu moro e habito no santo lugar, mas também habito no meio daqueles contritos e abatidos de Sim. coração. Aham, sim. Então, o coração quebrado é uma boa, um bom sinal para Deus se aproximar de você, Uhum. né? Como refazer? Melhorando a sua espiritualidade, melhorando a sua relação com você mesma, com você mesmo, se reconstruir, começando também, uma coisa muito interessante, eu acho que vale a pena eu falar, é que as pessoas quando saem com o coração tão quebrado, elas saem com uma percepção interessante, ela diz assim, homem não presta, Uhum. mulher não presta. Eu acho que isso é um grande erro e você nunca vai conseguir reconstruir seu coração se você entender que homem não presta e que mulher não presta. Eu brinco Uhum. com os meus pacientes quando eles dizem assim: ah, ele homem só me fez mal, homem não presta. Eu pergunto para elas: que mal eu te fiz? Sim, verdade. Né? O Aham. que eu te fiz de mal? Aham. Você não nada, eu sou homem, É então verdade. não é homem. Não é É. homem que me fez mal, foi fulano que me fez mal. É, Ah, mas fulana, mulher não presta. Minha mulher presta, ela já te fez algum mal? Não, então por que você está xingando minha é mulher? verdade. Não o gênero, É, é a aham, pessoa. é, Então, eu acho que para a gente reconstruir um coração depois de tanta bagunça causada pelo narcisista, a gente tem que generalizar menos. A gente está entrando numa briga entre homens contra mulheres, se a gente não perceber. Sabe? Se a gente não perceber, daqui a pouco a gente está odiando mulher e mulher está odiando homem. E mas não é, cara. é, Fulano que me feriu. Refaça seu coração tirando pelo menos essa fantasia aí é, de que homem não presta. é. E a gente começa a generalizar as coisas e acaba envolvendo todo mundo, assim, rotulando, né? O rótulo não é bom, isso não é legal, né? Você falou certo, né? Realmente que temos que refazer algumas perguntas e reconsiderar algumas coisas. Pensando nisso, no meio de todas essas adversidades deixadas pelo relacionamento narcisista, né? Trauma, ansiedade, medo do futuro, e as pessoas, né? A vítima tem medo de perder a esperança de que ela nunca vai conseguir encontrar outra pessoa e sentir feliz novamente. A pergunta é como restaurar essa esperança e acreditar que é possível reconstruir a própria felicidade, ou seja, muitas vezes reconstruir a felicidade é encontrar um novo parceiro, uma nova parceira, um novo relacionamento, né? É. Já que muitos falam, os homens não prestam, as mulheres não prestam, vamos, digamos assim, né, funilizar um pouquinho essa pergunta aí, É, eu acho que a forma de você se refazer emocionalmente do lado de uma pessoa é entendendo o seguinte, cara, vai ser provocativo o que eu vou falar. Porque às vezes a gente acha que só o outro é problemático. A gente acha que só o outro tem problema. Cara, eu acho que nós estamos falando de narcisismo e a gente sabe que o narcisismo é problemático por natureza, aham, mas eu acho que de alguma forma a gente vai conseguir se relacionar com alguém quando nós deixarmos de lado a ideia
de que felicidade está condicionado a algo. Vamos tentar explicar isso aqui de uma maneira mais prática. Aham. Imagine, Gilmar, se eu digo para mim que felicidade é ter uma Ferrari, Hum. então eu vou dizer o seguinte: eu condicionei o meu cérebro, ensinei o meu cérebro que eu só serei feliz quando eu tiver uma Ferrari. Aham. Então, durante o ponto A ao ponto B, o desejo e a Ferrari, esse trajeto será infeliz? Hum. Então, eu não posso condicionar a minha felicidade a algo. Certo. Então, se eu digo, felicidade é ter alguém, enquanto eu não tenho ninguém, a minha vida é infeliz. Então, Aham. eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte: você vai encontrar uma pessoa bacana quando você for bacana. Você vai Ah, encontrar uma pessoa sadia quando você for certo. sadia. Você vai encontrar uma pessoa certa quando você for uma pessoa certa. Aham. Então, quando você se reorganiza e você cria um caso de amor contigo, encontrar uma pessoa parece que é misticismo que eu vou falar, mas encontrar uma pessoa é questão de você só esperar. Hum. Porque as pessoas não ficam na vida de pessoas que transferem toda a sua vida Sim. para elas. As pessoas não suportam ficar na vida de pessoas que são doentes emocionalmente. Aham. Então, você pode acabar manifestando o seu lado narcisista, achando que todo mundo vai ser problemático quando você não tiver a coragem de olhar para si e dizer: peraí, eu também estou muito pegajosa, eu também sou muito dependente, eu também sou muito Uhum. reclamona, eu também dou pouco, eu ofereço pouco, É. né? É, tem alguém muito revoltada aí sobre rede de apoio. Se ela quiser, depois eu oriento ela. Já vi ela falando muito sobre rede de apoio aí, É. se É. ela tiver dúvida. Então, eu acho que se refazer emocionalmente, sentimentalmente, né, porque fala em relação ao outro, se refazer sentimentalmente depois do narcisismo, fala primeiro da sua organização. Certo. Será Aham. que eu estou pronto para me relacionar de verdade? É. Será que eu não vou levar um pouco dos meus traumas, né? Às vezes eu brinco com minha esposa, quando ela está conversando comigo, e aí alguma discussão dentro de casa, eu falo: eu estou falando com você ou com seus traumas? Oh, wow. Yeah. Aí ela fala: eu acho que é com os meus traumas. Eu falei: então se resolva aí, vai, por favor. Vamos lá, põe aí na mesa aí. Então, às vezes a gente leva esses traumas. Então, acho que antes que você pensar em sentimentalmente se resolva emocionalmente. Emoção é como eu lido comigo, e sentimentos é como eu lido com o outro. É. Então, se você não se resolver emocionalmente, você nunca vai conseguir se resolver sentimentalmente. Uhum. Então, em relação a essa pergunta sua, só se relacione quando você estiver bem com você mesma. Quando Ótimo. você já estiver acostumado com a sua solidão. Aí você Uhum. nunca mais fica na mão de ninguém. É, eu acho Deixa eu que. responder a Maria. Pode sim, pode. Ela Pode disse assim: falar. essa tal rede de apoio é uma utopia, ela está falando. Maria, eu acho que você teve uma experiência triste em relação à rede de apoio, e eu concordo contigo. Infelizmente, a gente abre a nossa vida para as pessoas erradas. Às vezes, a gente abre a nossa vida para pessoas que não merecem a nossa Uhum. confiança. Tá bom? Mas se apega aí com você mesma, se apega com Deus, se você crê em Deus, tá bom? Faz uma boa terapia que isso vai se organizar. Tem muitas pessoas, Marias, que se decepcionam mesmo com rede de apoio, tá bom? É, Só espero que fique tudo bem com você. ótimo. Não, boa, boa, boa. É, boa resposta. Pode, se tiver mais alguma coisa que você achar necessária, pode responder. Estamos aqui de boa, como eu falei, Não, tá? não, pode perguntar aí. Não, não, joia. É, muito bem. Muitas vítimas acreditam que jamais conseguirão confiar em si mesmas. Já foi falar sobre isso, né? Então, é como encontrar conforto, consolo, esperança e abrir o coração para outra pessoa. Beleza. Então, é o seguinte: você disse que a pessoa tem que olhar para o futuro. Concordo com você. Em outras palavras, limpar a primeira área, né? Ou seja, a nossa própria vida, o coração, antes de investir ou deixar alguém conquistar o coração outra vez, certo? E uma coisa que você falou que eu gostei bastante também é que tudo parece que começa aqui na mente, né? São as decisões que a gente toma, não é isso? Eu tenho feito isso no meu trabalho, oro pelas pessoas porque eu acredito em milagres e é interessante que
Muitas vezes, por exemplo, se eu visitei uma pessoa hoje, senti que tinha que desafiar lá a fé, a questão começar aqui, fala, fecha seus olhos e tenta ver o seu corpo sendo curado e a dor indo embora, blá, blá, blá. E termina a reunião, fala, posso voltar amanhã para fazer um follow-up, para ver como é que tá? Pode, claro. Aí quando vou voltar no dia seguinte, cadê a pessoa? Já foi embora no dia seguinte, no dia cedo. Por quê? Porque alguma coisa boa aconteceu. Ela decidiu receber a cura que ela precisava. Então, eu acho que no relacionamento que nós estamos falando aqui de narcisista, esse limpar o coração, a alma e aceitar a solidão um pouco e olhar para dentro de si mesmo e ver que é possível encarar o futuro, que o futuro vai ser melhor do que o presente desse momento, faz a grande diferença, né? Muito bem, uma pergunta bem legal agora, que para aquela pessoa que está no fundo do poço emocional e que sente, né, que não há mais saída, que perdeu a fé em si mesmo, a fé nas pessoas, muitas vezes a fé em Deus também. Que conselho, então, você daria para ajudá-la a dar o primeiro passo para encontrar o seu conforto, consolo e esperança, tentando assim ter um norte aí no futuro? Legal. Eu acho que a primeira coisa quando você faz, quando você está dentro de um turbilhão de sentimentos, né, é você começar a organizar e colocar esses sentimentos dentro de uma caixinha. Vou te dar um exemplo. Terapia é uma coisa muito importante para esse processo, né? Quando eu converso com os meus pacientes e quando eu percebo que essas pessoas estão assim, como você disse, sem um norte, sem um direcionamento, Uhum. confusas emocionalmente, primeiro eu pergunto para elas se elas conseguem colocar dentro de uma caixinha cada emoção que ela está sentindo. O Aham. que eu estou sentindo, né? O, o, eu estou triste. Vamos lá. O que significa essa tristeza? Vamos entender esse turbilhão de emoções que você está sentindo. Porque você nunca vai ter um norte. Você já viu uma pessoa desorientada? Uhum. Ela não sai do lugar. É. Então ela precisa ter um norte. Mas ela está desorientada aqui. Ela precisa se orientar aqui primeiro. Ela precisa se organizar. E para se organizar, ela tem que colocar cada emoção dentro de sua determinada caixinha. Então, até vale para quem está aí um exercício. Dá nome aos seus sentimentos. Uhum. O que você está sentindo? Diga para mim 4 sentimentos pós-relacionamento. No luto, quais sentimentos eu tenho? Sabe? E aí as pessoas podem dizer frustração, Aham. decepção, culpa, mágoa. E eu acho que quando você começa a organizar e colocar na caixinha cada sentimento que você está vivendo, você vai saber lidar e trabalhar com essas emoções. Uhum. Entende? Porque se você não se compreender, se você não se entender, se você não se perdoar, se você não se acolher, você não vai ter uma direção. Como uma moça está dizendo assim, ó, eu sinto culpada por ter ficado muito tempo na relação. E o que acontece? Como a Edilene, ela está falando assim, ela tem um sentimento de culpa, né? É um dos sentimentos que podem paralisar ela. É um sentimento que faz ela ficar presa àquela antiga relação. Vamos lá. Como vencer essa culpa, Não. né, para que ela tenha um norte? Como vencer essa culpa? Era entendendo o seguinte: olha que coisa parece difícil, mas não é. E se ela aceitar, ela fica boa agora. Olha só, ela só tem esse sentimento agora, porque ela já sabe de tudo. Aham. Se ela tivesse esse sentimento no início, ela continuaria? Não. Então, por que você vai se sentir culpada por uma coisa que você só descobriu depois? Uhum. Por exemplo, se eu estou dentro de uma negociação financeira com o Gilmar, e Gilmar me faz uma boa proposta, eu coloco 2 mil, 3 mil, 10 mil reais nesse negócio, e você me dá um calote, eu não vou me sentir culpado, eu posso ficar com raiva de você. Mas eu não vou me sentir culpado por quê? Porque eu acreditei em você, cara. Aham. Eu não Sim. sabia que isso ia dar nisso. Aham. Porque se eu soubesse que ia dar nisso, aí eu me culparia. Aham. Mas eu não sabia. Eu não Eu sabia. digo que se a pessoa que foi atropelada, se ela soubesse que ia ser atropelada, ela sairia de casa? Não, 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 Não. não. Então,
É a mesma coisa. Se eu soubesse que ele era narcisista, que ela era narcisista, se eu soubesse que ia dar esse prejuízo todo, eu entraria? Não. Então tire a culpa de você, porque você não tem culpa de nada. É, Culpado é quem pega a minha pureza, culpado é quem pega a minha inocência, culpado é quem pega a minha empatia e sacaneia ela. exato. Essas pessoas são É, culpadas. Eu sou um ser humano que, dentro da minha humanidade, dentro da minha bondade, dentro da minha empatia, acreditei no ser humano e nunca vou deixar de acreditar. Faça você o que quiser com os meus sentimentos. Faça você o que quiser com eles, mas eu nunca deixarei de ser eu. exato. Se É. você for Isso é importante. má ao ponto, se você for mal ao ponto, fique com você a culpa, porque eu não me culpo por ser gente. É. Eu acho que nessa questão do relacionamento abusivo, narcisista, a vítima sofre muito com culpa, né? Ah, eu não consegui ser aquela esposa que deveria ser, não consegui ser aquele esposo que conseguia ser. E, né, além de todos os traumas que nós já falamos aqui, às vezes existe também até a culpa porque perdeu dinheiro, carro, casa, bens materiais de um modo geral. E outra coisa interessante, eu acho, talvez daqui a pouquinho já vamos finalizar, é que a pessoa tem a culpa e fala, e agora? O que que as pessoas vão falar de mim? O que que você acha desse ponto? Ah, eu não, eu tô assim pensando, eu não sei o que fazer, porque o que que as pessoas vão falar de mim se eu terminei com ele ou com ela, essa situação toda, e vai ter uma separação oficial. E aquele medo da satisfação para o público, É. até onde isso é válido ou não. Cara, é, vai depender do tamanho do monstro que a sua mente ou a nossa mente vai criar, né? Você vê que hoje os jornais, os sites, quando não tem notícias, eles inventam, Aham, né? Você já percebeu já, isso? As é, famosas fake news. aham, Então, tem gente que quer like, aí não tem notícia, inventa a notícia. aham, É, notícia apocalíptica, notícia de política. Quando não tem notícia, eles criam. O que, que significa isso? Significa, isso aqui é muito interessante, significa que as pessoas elas vão falar da gente hoje. Amanhã a gente não é mais notícia, não. ah, é, Elas vão precisar de outras uhum, notícias. Então as pessoas vão falar assim: ah, o Eli separou. Vai falar hoje, uma semana. Mas daqui a uma semana as pessoas já querem saber outras é, notícias, sabe? é, Elas já é, estão preocupadas com outras informações, com os boletos dela, com as contas delas. é, Então, o que, que eu recomendo? Tem uma resposta clara, tem uma resposta automática para cada pergunta de quem quer saber sobre a sua vida. Vocês terminaram? Sim, a gente não deu certo. uhum, Porque coisa nossa. é. Não, não Aí precisa dar daqui uma detalhe. semana, ninguém nem quer saber se você está É, casado, se você está juntado, se você voltou. As pessoas estão preocupadas com os boletos, com o aluguel. Isso aí é uma. A gente tem uma percepção de que as pessoas pensam muito sobre nós. E no fundo, talvez elas estão mais preocupadas com a vida dela. Só naquele exato momento, talvez a pessoa olhou, julgou e foi embora. Eu penso que daqui a 120 anos, Gilmar, todas essas 8 bilhões de pessoas que estão na Terra não existirão não mais. existirão mais, é Gilmar, verdade. deixa eu te fazer uma pergunta. Aham. Qual o nome do seu tataravô? Oh my gosh. Boa pergunta, viu? Vou ter que fazer uma Você não pesquisa. sabe? Então deixa eu te contar um negócio. Ele existiu, Ele ele teve existiu. uma vida, Aham, ele teve um amor, ele amou alguém que não foi correspondido, ele se separou talvez, aham, ele machucou alguém, feriu alguém e hoje você nem lembra o nome dele, Gilmar. verdade. Daqui a 40, desculpe, daqui a 4 gerações, ninguém nem vai saber se Gilmar foi casado. Exato. É isso aí. Então, isso aí é uma ilusão de que nós somos imortais. Nós não Não. somos. Daqui uns anos, as pessoas, daqui a. Eu tenho 44, vamos lá, vamos chutar aí, daqui uns anos aí. Ninguém vai lembrar mais de mim, cara. Ninguém vai saber quem é você, quem sou eu. Você que lida com a morte, você sabe É. disso. Daqui um dia, se eu morrer hoje ou amanhã, no outro dia todo mundo vai chorar, minha esposa vai chorar um mês sem parar, eu tenho certeza. Olha, Um ano ela chora às vezes. Olha só. Com um ano ela chora às às vezes. vezes, é. Com 2 anos, alguém tá chamando ela de gatinha no Instagram. Oh, meu Deus. Com 3, eu recomendo. Com 3, ela pode estar saindo para um date. Com Olha 4, só. ela pode estar namorando alguém. Com 5,
ela pode estar dizendo assim: juro que eu nunca Já nem existe pó, não tem nada mais, né? nem pode. Você acha que eu vou preocupar com o que as pessoas me É, dizem, me falam? O que elas pensam de mim? Cara, se dá o luxo de ser mal visto é uma liberdade absurda. é. Se dá o luxo de ser mal visto, putz, grila, mano, é um privilégio que poucos têm na vida. Então, é o que eu brinco, Hum, né? Se falarem de mim, pode acreditar. Eu sou pior do que falam. Eu ah, não tô nem aí. Fala o que certo. quiser, pensa o que quiser. Em outras palavras, fazendo bem, vão falar porque tá quer aparecer. Se não faz, fala, pô, esse cara não faz nada. Todo jeito eu vou falar do mesmo jeito, não vão? Ah, mas Gilmar separou, Eli separou. Ah, depois eu vou falar, Gilmar namorou, Eli namorou. Não faz sentido. É. Tá igual São Paulino, que fica. Igual São Paulino, que fica glorioso com os títulos mundiais, que nunca mais ganhou mais nada. Fica contando as mesmas histórias. Isso aí deixa pro São Vivendo o Paulo. passado, vivendo É viver de das passado, glórias do deixa passado. pro São Paulo. Só Tá, para ganhar tá- discussão de ah, time. igual existe aquela famosa frase que a gente vai no cemitério, aqui jaz fulano, blá, blá, blá. E aí o outro diz que é no cemitério onde estão os maiores tesouros, né? Sonhos, projetos e tanta coisa que nunca foi realizada. Então, se não tiver cuidado, vamos levar mesmo para nossa. Aqui já Gilmar Souza. E daí? Não é? Muito bem. Ele, olha, foi muito jóia estar com você aqui, cara. Você trouxe assim né, um turbilhão de informação aqui. Eu acho que foi uma live que para algumas pessoas, eu acho que foi uma aula, uma terapia que ajudou a destravar muita gente, espero, tá? Porque você deu uns insights aí muito jóia, foi muito bom mesmo. E quero te agradecer desde já e a todas as pessoas que estiveram aí, várias pessoas entraram. Lá vai ficar gravado aí para aqueles que quiserem voltar e checar outra vez. Uma palavra final bem bacana aí para os nossos queridos internautas e Existe uma música chamada Voar, Voar, de Marcela Thaís. Marcela Thaís. Essa música, ela fala um pouco da eternidade, fala de Deus. Eu sou muito cristão. E na música, ela fala ela canta uma frase que ela diz assim: com o tempo, todos os medos se tornam irrelevantes. hum, Então, a frase que eu quero deixar para vocês hoje é o seguinte: essa coisa que está matando você de medo agora, está tirando o teu sono, está roubando a tua paz, com o tempo, esse medo se torna irrelevante. O medo de ver ele com ela, com outra, o medo de ver ele com outra e vice-versa, o medo de seguir a vida sozinho, o medo do futuro, com o tempo, tudo se torna irrelevante com o tempo. aham, Marcela Thaís, Voar, é linda a música, Voar, boa, Marcela Thaís. Então, o conselho que eu dou é: relaxa, com o tempo, os medos se tornam irrelevantes. ótimo, maravilha. Nós não falamos muito sobre espiritualidade aqui, porque não ia dar tempo. Como você falou, você é Sou, muito cristão e eu sei que sou é porque fãzaço de Jesus Cristo. e nas aulas você sempre falava isso, foram muito boas e senti ali a presença e toda a estrutura. Eu sou capelão, sou cristão também e com muita alegria eu levanto a bandeira. E talvez, se você não se importar, talvez um dia a gente podia marcar uma live para falar mais sobre a espiritualidade dentro da psicanálise, cruzando informações com o cristianismo, alguma coisa assim, a fé, né? Porque eu acho que são coisas importantes, são valores importantes para a vida humana. Então, deixa aqui uma possibilidade aí Bora, que. bora. Bora? A psicanálise, eu quero só mandar um beijo aqui para a loja Simone Reis, que ela está me agradecendo muito e disse que quer marcar uma consulta comigo para me agradecer. Aham, Pode marcar lá, viu, Simone? Um beijo, obrigado pelo carinho, viu? É, cara, a psicanálise e a fé e a crença, elas são duas coisas opostas. Na verdade, Freud, como um bom ateu, né? Ele nunca espiritualizou a psicanálise, mas, em contrapartida, eu acho que estudar a psicanálise aumentou a minha fé. aham.
Olha aí. Então a gente pode muito bem falar sobre isso. Eu acho que são duas coisas diferentes, né? Totalmente diferentes. Mas quando nós falamos de terapia, quando o paciente quer trazer isso para a sala de debate, a gente aceita normalmente. Mas a espiritualidade, ela está em nós, né? Nós somos seres espirituais. A gente não pode negar que existe uma energia, né? É. Então, vale a pena falar sim, a gente vai marcar um dia sim. Joia. Que, como eu falei, eu não fiquei citando muita coisa da Bíblia, mas a nossa conversa foi uma conversa muito madura, muito pé no chão e muito centrada aqui nas pessoas. E falamos, né, nesse relacionamento narcisista, que há muitas perdas, muitas dores e muita frustração, raiva, culpa e tanta coisa. E uma coisa eu tenho aprendido assim com os pacientes, no caso tratando do físico, né, que muitos falam assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É bíblico, né? É Romanos 8:28, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes até um relacionamento narcisista desse vai tornar a pessoa mais madura, mais olhando para si mesmo, né, para valorizar mais ela, menos dependente de outras pessoas. Eu acho que isso é uma coisa importante, porque mesmo que sejam casados, a Bíblia diz que é uma só carne, mas né, a pessoa não perdeu a individualidade dela. Existe a individualidade ainda, não é? É isso? Sem, Então, so, sem sombra de dúvidas, eu acho que o relacionamento, essa frase não é minha, ela é do padre Fábio de Mello. Na visão dele, ele disse: relacionamentos são dois seres individuais que resolveram compartilhar as suas uhum, individualidades. Minha esposa, ela, ela é dona dela, ela é dona de si. E com o tempo, todos os medos se tornam irrelevantes, tá? certo, A perguntar a frase. Quando nós entendemos que relacionamento. Isso aqui, às vezes, fica parecendo assim, isso é palavra pronta. Isso é palavra de psicanalista, é palavra de efeito. Mas não é não. Quando vai para a prática, a gente descobre coisas maravilhosas. Uma frase de Nietzsche diz assim, leiam Nietzsche, ele disse assim, amar é permitir que o outro seja ele mesmo, né? Quando você ama, isso elimina, tá aí o mau caráter, elimina a traição e outras coisas. Eu digo amor puro, real, verdadeiro. Amar é você permitir o outro ser ele mesmo. E eu sei que minha esposa me ama porque ela me deixa com que eu seja eu uhum, mesmo. E a mesma coisa funciona com ela. Eu acho que relacionamento é você ter um caso muito sério de amor contigo e você partilha essa felicidade com outra pessoa, respeitando ela ser ela mesma. certo, Quando a gente chega nesse nível, o casamento dura 28 anos, como está o meu, sabe? Quando a uhum, gente respeita a ausência do outro, quando a gente é transparente com o outro, quando a gente ama de verdade, as coisas dão certo. Então, eu queria que as pessoas não colocassem a culpa no homem, eu queria que as pessoas não colocassem a culpa na mulher, eu queria que as pessoas não colocassem a culpa no amor, eu queria que as pessoas não colocassem a culpa nas coisas que não têm culpa, uhum, né? Se relacionar com um narcisista, a culpa é dele, ele ou dela. certo, E essa pessoa te machucou uhum, por causa do seu transtorno, certo, né? Por causa do seu comportamento, pela sua personalidade. Mas não generaliza, não. O amor é lindo demais, é bom amar, existe relacionamento sadio, uhum, existe a pessoa certa para você, não a pessoa perfeita, a pessoa certa para você. Existe partilha, existe companheirismo, existe fidelidade, existem homens fiéis, mulheres fiéis, existem coisas boas na vida. uhum, Não deixa uma pessoa destruir tudo que você acreditava, não. Não deixa uma pessoa vir e tirar a tua fé. Não deixa uma pessoa vir e levar a sua confiança em você mesma. Quando a gente perde o emprego, a gente só perde o emprego. As nossas qualidades vão embora com a gente, nosso currículo tudo vai com a embora. gente, É verdade, né? isso mesmo. Então é bom as pessoas não perderem a esperança na vida, não. Ótimo, maravilha.
palavra final é muito boa. Então é isso, minha gente. Então, se você é vítima, passou por uma situação dessa, existe esperança, existe um futuro que te espera, existe possibilidade de você retomar, reconstruir a sua vida. Então, qual é a pessoa mais importante hoje para você que passou por um sistema, por um relacionamento narcisista? Qual é a pessoa mais importante para você hoje? Responda essa pergunta, né? A Fala. pessoa mais importante sou eu mesmo, É você mesmo. Então, sem isso sombra de dúvidas. é, Porque fui eu que é, aguentei. Onde estavam as pessoas quando eu chorei? uhum, Onde estavam as pessoas quando eu não tive fome? Onde estavam as pessoas quando eu não tinha mais ninguém? Só tinha eu e Deus. Então, abaixo do Criador, do Divino, eu. é. Eu. Então, essa consciência, como você falou, né? Quando a pessoa consegue amar a si mesma, aceitar a si mesma, perdoar a si mesma, olhar para dentro de si mesma e ver que existe um potencial enorme, que, né, o erro não foi só ela, mas que ela pode retomar, reconstruir a vida dela e amar a si mesma, ela vai dizer não para esses tipos de Gilmar, abusos. Gilmar, Aham. Sim, eu vou te dar um exemplo aqui, vai rapidinho. lá. Tá tarde, tô com fome. Nossa, mas não aguento, é vidas, eu gosto de ajudar vidas. Eu tenho um carro muito confortável hoje. E uma vez, 3 da manhã, eu precisei ir para a rodoviária. Naquele momento, um Fusquinha 70 era útil para mim. Uhum. Eu não queria uma Ferrari, um Fusquinha para mim. Uma bicicleta me seria útil. Aham. E eu amaria aquela bicicleta. Eu nunca esqueço disso, que naquele dia eu falei, amor, se a gente tivesse pelo menos um carrinho aqui, nem que fosse um Fusquinha, a gente não estava nesse frio desgraçado de madrugada. E hoje eu posso ter um carro melhor. Mas sabe o que eu quero dizer para as pessoas? Se você um dia não se sentiu suficiente para alguém, você sabia que você é tudo que uma pessoa pede a Deus? Uhum. É. Você sabia que você pode ser muito importante e amado por alguém? Uhum. Talvez você não foi útil, você se considere insuficiente para alguém, mas você sabia que você pode ser para outra pessoa suficiente pra Sim, caramba? sim. Então, Aham. o que eu quero dizer é que naquele dia de madrugada, um Fusquinha salvava a minha vida, velho. Uhum. E tem gente que diz, pô, que droga, eu tenho um Fusca, mas naquele momento o Fusca salvaria a minha vida. O que eu quero que as pessoas entendam é que se você se sente no zero à esquerda porque alguém te machucou, você pode ser indispensável na vida de Sim. alguém. É. Tem alguém em algum lugar do mundo apaixonado, louco, louca, para fazer parte da tua existência, mas parece que o ser humano ama o que não tem, né? É. Então, olhe para o lado, enxergue, vai existir alguém que está afim de fazer você ser uma pessoa maravilhosa. Em outras palavras, você está dizendo, dê uma chance a si mesmo, segunda chance a si mesmo. É. Ótimo, Ó, ó, maravilha. o Júnior Paulo falou uma coisa contraditória, só para corrigir, amigo, não é ignorância, não. Aprenda a se amar, não acredito no amor. Se você não acredita no amor, você não consegue se amar. Entende isso? É contraditório. É, Você não acredita em fulano, não é no amor. Porque você disse que você precisa aprender a se amar, então você acredita no amor. Você não acredita em alguém. Essa a pessoa está pessoa. aí dentro de você, fazendo você desacreditar em quem não tem culpa. Você está projetando sua raiva em alguém que não tem culpa. Não é o amor, cara. É, É aquela pessoa. Dá um nome. é, Você está querendo dizer assim para a pessoa: ó, não acredito em ciclana, em fulana. uhum, O amor, cara, você precisa se amar, então você precisa dele. Então é, dá o nome aos bois aí, tá? é, Só para te dar uma é. respirada Boa aí. palavra. Olha para os dedos das mãos, não são iguais, são diferentes. Aplica-se às pessoas também, as pessoas são diferentes. Tem alguém que vai amar, vai respeitar e vai ser bênção. Gente, olha, é muito bom estar com vocês, já foi mais de uma hora. Eli, muito, muito obrigado. Sei que é tarde para vocês. Fica com Deus, um beijo no coração. Gente, antes do Eli ir embora, se você precisa de uma consulta aí, entra lá no Instagram dele, manda uma mensagem para ele.
Eu não sei se você quer deixar algum contato de telefone para ligar, para fazer Não, quem consulta ou quiser não. falar comigo, com o Gilmar também, que é um aluno meu, você pode ir no perfil dele também marcar uma consulta com ele Tá. online. Quem quer falar comigo, na minha biografia, tá lá, consultas, clica, cai no WhatsApp, fale com a Iracema e ela vai te direcionar lá. Tá aí. Como disse alguém, ela disse que ela não, ela foi no direct, mas ela não quis fazer marcar consulta. Marca a consulta agora. Você vê que o homem é bom, né? Ele tá cheio de conhecimento, tem um coração muito grande por gente. Se quiserem me ajuda também, como ele disse, estamos aqui à sua disposição. Até a próxima, se Deus quiser. Fica com Deus, uma boa noite e até A a próxima. próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado, gente. Tchau.